lindo dia, com essa satisfação de anunciar a palavra de Deus de uma maneira clara, atual e que possa realmente alcançar, né, sua mente, a sua alma e quebrar qualquer barreira que está entre nós e Deus, a sua palavra, né? Realmente a palavra tem que ter acesso aos nossos corações. Hoje, como de costume, temos um convidado, e é Arthur, ali do Monte Sião, que tem um ministério ali na parte de louvor, nos estudos da palavra. Ele sempre é bem atuante na atividade ali do Monte Sião, ali junto com o pastor André e sua equipe ali no Monte Sião. E hoje ele vai trazer a palavra, né? E você pode pôr atenção e ver o que Deus realmente quer falar na sua vida essa noite, tá bom? Então vamos chamar Arthur para dar o seu recado aqui. Por favor, Arthur. Boa noite, irmãos. Boa noite aos ouvintes, aos que estão assistindo, que vão assistir mais à frente, né? Que Deus esteja abençoando essa palavra e que esse momento seja um momento assim de desfrutar da presença do Senhor, que você receba mesmo dessa palavra e que ela alimente a sua alma, né? Como falou aqui no começo o Marquinhos, né? Que ela alimente o seu espírito, que você possa sair daqui nutrido, né? Desse alimento. Quem você imagina que é o pai mais exemplar da Bíblia, né? De uma forma assim bem rápida, o que vem à sua mente quando eu falo de um pai exemplar? Qual personagem bíblico vem à sua mente, né? Qual homem de Deus ali que teve filhos e que foi exemplar como pai, né? Muitos podem pensar de grandes líderes, né? Alguns reis, né? Outros homens da Bíblia, ali do Novo Testamento, mas existe um em especial, né? Que para mim é um dos pais mais exemplares que nós temos, que é José, o pai de Jesus, né? Esse homem que eu digo que foi escolhido também por Deus para ser aquele que iria criar Jesus Cristo, né? Queria ele ensinar, passar a sua profissão e tantas outras coisas que José transferiu ali para Jesus, e nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Então lá em Mateus 1, do 15 ao 17, nós temos essa referência, onde fala sobre a genealogia de Jesus. Então Mateus e Lucas são os únicos livros da Bíblia onde vão falar sobre essa raiz, né? A diferença de Mateus para Lucas, quando vai falar sobre a raiz de Jesus, é que em Mateus a genealogia está do início até Jesus, e em Lucas está de Jesus para o início dessa origem, né? Então é um pouquinho diferente uma da outra nesse sentido. Então, se você abrir sua Bíblia em Mateus, né, o primeiro livro do Novo Testamento, você lê ali do versículo 1 à frente, você vai ver um monte de nome, né? Mateus ele era um dos discípulos de Jesus, ele tinha essa responsabilidade ali de falar que Jesus realmente fazia parte de uma raiz judaica, que realmente ele era judeu, né? Muitos falam que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, então isso seria uma forma de provar ali a raiz, né, de Jesus sendo judeu, fazendo parte do povo ali de Israel, né? Então o versículo 15 ao 17 diz mais ou menos assim: e Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, né? Temos um Jacó aqui que não é o Jacó lá do Velho Testamento, tá, ok? É um outro Jacó. E Jacó gerou a José, né? E José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Versículo 17 diz o seguinte: de sorte que todas as gerações de Abraão até Davi, são 14 gerações, de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então essa é a genealogia de José. E você viu aqui que nós lemos que José ele é a raiz de Davi. E é interessante porque quando é profetizado ali pelos profetas no Velho Testamento e vai falar sobre Jesus, fala ali a todo momento que seria da raiz de Davi que viria aquele que reinaria sobre Israel, sobre Judá, né, e governaria ali e libertaria todo o povo e traria um tempo de paz,
né, governaria sobre todas as nações e as nações iriam se prostrar perante esse povo. Então sempre referindo a Jesus, né, não propriamente a pessoa falando Jesus, mas a esse homem que viria, que nós sabemos hoje que é o Cristo, que veio, né, e que ele seria da raiz de Davi. Interessante você ver que quem é a raiz de Davi não é a Maria, e sim José. José, ele é da genealogia de Davi, né, e faz parte dessa raiz, né? Então nós podemos assim dizer que não somente Maria foi escolhida e foi abençoada, mas José também foi escolhido a dedo por Deus, né? Sabemos que Maria tem uma grande valia no Evangelho. Nós muitas vezes, como protestantes, nós olhamos de uma forma, né, um pouco mais contida para a pessoa de Maria, mas ela realmente foi uma mulher diferenciada, uma mulher exemplar, né, e passou por momentos delicados ali. Imagina você gerar no seu ventre uma pessoa que você não teve a relação ali, nasceu, e tudo aquele preconceito que existia ali naquela época, né? Toda a desconfiança. Então Maria realmente era uma mulher muito abençoada por Deus, ele suportou momentos difíceis. E José também, né? Às vezes esquecido, essa figura esquecida muitas vezes, né? E realmente fez um papel ali formidável, né? Então esse é o primeiro ponto que eu queria lembrar aos irmãos, que a raiz de Davi era a parte de José, né? E tanto, como eu já disse, tanto Lucas quanto Mateus, né, fala um pouquinho sobre essa genealogia. Então, se os irmãos quiserem se aprofundar um pouquinho mais e conhecer mais sobre isso, vocês podem ler ali tanto Lucas 3 e o Mateus 1 que nós estamos lendo aqui. E mais à frente, Mateus 1, 18 ao 24. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que, estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, eles estavam na fase do noivado, né, já estavam se organizando para se casar, para formar uma família, mais à frente iam se casar, né, então eles estavam ali enamorados, né, como pode dizer. Então, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, interessante que a Bíblia enfatiza isso aqui, Mateus enfatiza isso, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Olha que interessante, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Eu imagino que até aquele momento José ainda podia estar um pouco desconfiado. O que aconteceu com minha esposa, né? Ou com minha noiva? Né? Será que ela me traiu? Será que ela teve relação com outros homens? O que aconteceu? Mas ele estava aguardando ela. E o anjo de Deus ali aparece informando a ele: José, fica tranquilo, o Espírito Santo gerou nela esse homem que será o libertador de todo o povo de Israel, e não somente de Israel, né? Seria o libertador de todos nós, né? Então o versículo 21, né? Acabamos de ler o versículo 20, que fala que o Espírito Santo estava gerando nela a Jesus, e 21 diz assim: e dará à luz a um filho, e se chamará o seu nome Jesus, Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então, um dos primeiros papéis aqui de José, né, como um pai exemplar, ele protege a sua esposa, ele protege a sua mulher. Então, se você realmente quer ser um grande pai, né, se você quer ser realmente uma referência de pai, comece amando a sua esposa. Nada mais educador para uma família, para uns filhos, quando ele sabe que os pais se amam realmente. E principalmente quando isso vem da parte do homem para a mulher. Nós sabemos que a mulher é sempre mais emotiva, ela mostra mais os seus sentimentos do que o homem tem de ser mais fechado, pelo menos lá em casa é assim, né? E como esse amor e essa proteção é o papel do pai também. Então seus filhos são educados não somente com o que você fala a eles, mas aquilo que você faz com a mãe deles, né? Então esse é um dos primeiros pontos aqui a salientar da vida de José. E mais à frente nós vemos acontecendo esse comunicar de Deus ali para José,
que a mulher estava grávida e ele deveria protegê-la. E ele ali protege ela e coloca ela numa fase mais escondida ali de tudo que estava acontecendo naquele lugar. Um outro ponto que nós podemos ver na vida de José. José nos ensina que o verdadeiro pai torna possível a vocação do seu filho. Então Jesus ele era conhecido como filho de Davi, porque José era a raiz de Davi. Então era interessante a gente fazer essa relação que por causa do pai terreno de Jesus, óbvio que o próprio Deus o escolheu para ser o pai, sabendo que ele era a raiz de Davi, Jesus pode ser conhecido como filho de Davi. Então ele torna ali possível essa vocação. Nossos filhos são de Deus, eles vieram de Deus e precisam voltar para Deus. E esse era o outro entendimento que José tinha a todo momento. E é interessante nós vermos a magnitude que é isso, de José ser esse portador desse grande presente, desse grande dom, que é ser pai do próprio Deus. Nós não podemos esquecer isso, que Jesus é o próprio Deus encarnado. Nós lemos que ele é Emmanuel, o Deus conosco. Então Maria estava gerando ali o próprio Deus, de uma forma humana. Ele não era meio Deus, Nós dizemos que ele era 100% Deus e 100% homem. Então esse era o filho de José, esse menino que José tinha que cuidar e educar e nutrir. E é interessante que para Moisés, Deus confiou a sua lei. Para Davi, Deus confiou o seu reino. Para os profetas, Deus confiou sua palavra. Para os apóstolos, Deus confiou o evangelho, as boas novas. Mas para José, ele confiou o seu filho. Então, isso serve assim de um grande exemplo para nós, de aprendermos mais com o caráter de José, esse homem que Mateus o chama de justo. Esse deve ser o nosso questionamento. Deus pode contar comigo para criar filhos para Ele? Ou melhor, eu tenho criado os meus filhos para o Senhor? Então ali nós sabemos que José recebeu essa missão e ele sabia quem era o filho dele. E esse filho não era criado para ele mesmo, mas era criado para o mundo, para salvar o mundo. Jesus tinha um objetivo, ele tinha algo a se fazer. E você foi chamado para isso, para ser esse sacerdote na sua casa, para ser esse homem que cuida da sua esposa, que olha pela sua esposa, mas que também que cria os seus filhos para viver neste mundo, para ser o proclamador da palavra, para ser filhos de Deus. Nós não criamos filhos para nós mesmos. Eu não educo os meus filhos para mim, para eu ficar me sentir bem, ou me sentir, olha como eu sou bom. Eu crio os meus filhos para trazer o reino do próprio Deus à terra. Esse deve ser o entendimento de todos os pais. José tinha esse entendimento. José também é quem obedece e coopera com Deus para criar filhos para ele. Mateus 2, se você abrir sua Bíblia em Mateus 2, 13 a 15, e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, foi para o Egito, esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então José é o homem que obedece e coopera com Deus. Ali Deus o informa a ele através de sonhos que Herodes queria matar, Herodes estava matando todos os homens, os primogênitos, mais uma vez, isso acontecendo ali na história do povo judeu, onde os homens buscavam matar um libertador, assim como foi na época de Moisés, também foi na época de Jesus, e fala que José não somente ouviu o anjo, não somente ouviu a parte do Senhor, mas ele obedeceu prontamente. E o pai exemplar é aquele pai que sabe ouvir ao Senhor, mas também obedece ao Senhor. E muitas vezes nós temos ouvido ao Senhor, quando lemos a sua palavra, quando ouvimos uma pregação, ou mesmo quando oramos, ou mesmo quando Deus fala ao nosso espírito, nós temos o Espírito dele habitando dentro de nós e sabemos que ele também comunica a nós mesmos, baseado nas suas verdades bíblicas, não fugindo daquilo que tem na Bíblia, daquilo que foi deixado para nós, e sabemos que Deus nos comunica, mas a pergunta é: você tem obedecido ao Senhor? Você está disposto a sair de um lugar confortável para fugir para um lugar novo, com o intuito de criar filhos para o Senhor? Então é algo
exemplar que nós podemos ver na vida de José. Ele protegendo seu filho daquela perseguição que acontecia ali, ele fugiu daquele governo que queria promover a matança de crianças. Um outro ponto, o terceiro ponto que nós vemos na vida de José. José é quem está atento ao que acontece ao seu redor e ao do seu filho. Mateus 2, 19 e 23. Diz assim: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor aparece num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. E então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Agora 22, presta atenção. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado num sonho por divina revelação, foi para partes da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Você entende que a obediência de José cumpriu as palavras proféticas dos profetas do Velho Testamento? Aquilo que José, quando José obedecia, à medida que José obedecia, as palavras do Senhor eram cumpridas ali. E olha que coisa grande, né? Quantas palavras nós temos recebido da parte do Senhor, quantas profecias nós temos para esse tempo, né? Para nós estarmos obedecendo e sermos esses pais que criam esses filhos e protegem esses filhos. E exatamente nessa história, José está ali não somente de uma forma fechada, ouvindo ao Senhor ali, não olhando para as coisas que estão acontecendo em sua volta, e beleza, eu vou lá para frente, mas não, ele estava atento no que Deus estava falando, estava atento ao que estava acontecendo à sua volta. O tanto que quem alertou ele sobre como é o nome do filho de Herodes? Sobre o Arquelau. Quem avisou sobre ele não foi o anjo, né? Ele ouviu dizer que existia o filho de Herodes. E segundo a história, Arquelau, ele era um homem muito mais cruel do que o pai, né? Então ele temeu ir para lá, né? Possivelmente Arquelau vai continuar fazendo o que seu pai estava fazendo sobre aquele lugar. Então, depois de José pensar sobre isso, Deus adverte ele por sonhos, né, através de uma informação de um anjo, falando: ó, vai para Nazaré, para a região da Galileia, e fique por lá, para que se cumpra também o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno, né? Que coisa linda, como nós vemos, né, a palavra de Deus se cumprindo, né, no meio das tribulações, no meio dos momentos difíceis. A gente pode ver ali, eu imagino José como um homem, como meu pai, fala: Deus, você me deu esse filho, fala que ele é o próprio Deus, que ele vai ser o nosso libertador, e eu estou aqui no Egito, agora eu tenho que fugir, tenho que voltar para a terra, e vou lá para a minha terra, não é o lugar onde eu tenho minha residência, vou ter que ir, não é mais Belém, vou ter que ir para Nazaré, né, um lugar que eu não conheço, né, mas Deus tem o controle de tudo, né? E Mateus ali toda hora falando: para que se cumprisse as palavras que foram ditas pelos profetas, né, e será chamado Nazareno, né, do Egito tirei o meu filho. Enfim, tantas palavras ali que nós vemos. José estava antenado ao que estava acontecendo e ao que Deus estava falando. Quantas vezes, por não ouvirmos a Deus, tomamos decisões erradas e colocamos nossos filhos em uma grande roubada, né? Isso acontece muito hoje. Nós não ouvimos o que Deus tem comunicado a nós e nós não sabemos educar os nossos filhos da forma correta, né, nos caminhos do Senhor. E muitas vezes nós vemos pais dizendo: onde foi que eu errei? Né? Não sei por que meu filho é assim, por que está acontecendo isso comigo? Né? Obviamente, nossos filhos têm a natureza pecaminosa neles, eles precisam ser salvos pelo Senhor, ter sua vida transformada. Mas a influência do pai, o cuidado dos pais, a atenção dos pais, ela é primordial e é indispensável, né? José ia falar com Deus e buscar a Deus, e é isso que nós devemos fazer também, né? Nossos filhos só serão protegidos se nós realmente estivermos em contato com Deus. Imagina se José não tivesse mais ouvido a Deus e ficado lá no Egito com Jesus, né? Obviamente que não foi isso que aconteceu, mas imagina essa cena, né? Um homem que não ia dar mais ouvidos ao Senhor e ali desobedecer o estatuto. O que seria dessa história, né? Então, graças a Deus que José foi esse homem justo que obedeceu ao Senhor. Um outro ponto importantíssimo, e aqui eu quero encerrar essa palavra, é que José, além desse cuidado todo de ser esse homem exemplar, José também tinha comunhão
com o corpo. Isso está lá em Lucas 2, 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Nós sabemos que o povo judaico, Jesus era um judeu, José era um judeu, né, como nós já lemos, já sabemos, e eles tinham seus costumes, seus encontros, suas festas comemorativas, e a Páscoa era uma dessas festas, né? Então, a gente vê essa preocupação que tinha de José sair lá de Nazaré para ir para Jerusalém para passar esse momento em comunhão com seus irmãos. E para ele saber que isso acontecia, ele tinha que estar inteirado ali desses calendários, do que estava acontecendo. Então José, ele tinha essa comunhão, né? Era costume da família de José estar presente ali. Era costume deles estarem indo até Jerusalém, participando das festas que tinham, se eu não me engano, são 3 grandes festas que tinham ali em Jerusalém, né? E a Páscoa é uma delas, né? Então nós imprimimos em nossos filhos esses bons costumes, né? Nós imprimimos nele, tanto que José, que nesse acontecimento, nesse mesmo capítulo, se você for continuar Lucas 2 aí lendo, você vai ver que é nesse momento que Jesus some ali da vista, né, dos seus pais e fica ali ensinando, né, os sábios, os fariseus da época ali, os homens sábios da lei, né, os homens que tinham o conhecimento da palavra, e está ali Jesus falando de uma forma sábia, né, e os pais encontram ele ali. Então nós sabemos que isso era um costume já da família, né, isso já fazia parte da rotina, né? E a pergunta que fica, você pai, você mãe, você tem se preocupado com esses momentos de comunhão, de estar inserido no corpo, né, de estar obedecendo a palavra do Senhor, a recomendação do apóstolo Paulo, né, não sei se foi Paulo ou Pedro, né, que fala, não façam como alguns irmãos que deixam de comunhar, de participar da comunhão, né, eu creio que é o apóstolo Paulo falando a Timóteo, né? Então, nós temos que ter isso em mente, que a comunhão é extremamente importante para a educação dos nossos filhos, né? O que nós fazemos pesa muito mais do que o que nós falamos. Eu posso aqui passar um dia falando um monte de coisa para vocês, mas se vocês olharem minha vida e eu fazer tudo ao contrário, certamente isso não será aprovado, não será testado, porque eu não faço, né? Então o nosso exemplo, ele arrasta muito mais que nossas palavras. Então é uma forma de nós educarmos nossos filhos de uma maneira mais eficaz, é fazermos as coisas, estar mostrando com exemplo. Eu espero que você tenha recebido essa palavra e que você tenha entendido que nós criamos os nossos filhos para o Senhor, que nós não criamos nossos filhos para nós mesmos, que nós temos uma responsabilidade como pais, né, de amar as nossas esposas, de cuidar delas, de transferir aos nossos filhos essa possibilidade de ser quem eles são, né? E é interessante que outro ponto que eu não vou falar agora, senão vou me alongar demais, é que Jesus também foi vinculado muitas vezes a José, né? Em Lucas 4:22 fala sobre isso, né? Por acaso não é ele o filho do carpinteiro, né? Ele não é o filho de José, né? Que trabalha com carpintaria, então sempre era atribuído, né? Jesus era atribuído ao seu pai ali terreno, né? Alguns falam que era padrasto, né? José, de certa forma, adotou Jesus para a criação, mas eu creio que ele criava mesmo com esse coração, entendendo a responsabilidade dele ali, né? Então ele transferiu para Jesus essa profissão também. Isso é uma coisa maravilhosa de se ver, né? E quão gratificante é quando nós vemos os nossos filhos, né, nos caminhos do Senhor. Então que você possa, se por acaso você também não é pai, é um jovem, não é uma pessoa que é solteira e não tem seus filhos, mas nós temos nossos filhos espirituais, né? Aqueles que nós estamos ensinando o Evangelho, discipulando, né? Nós devemos ter esse mesmo coração, essas mesmas atenções, né? Saber escutar o Senhor, instruir as pessoas no caminho do Senhor, para que elas tenham dias mais fáceis, né? Caminhos mais retos para trilhar, né? Tem um versículo da Bíblia que fala, ensina o menino o caminho que deve andar, para quando ele estiver mais velho, crescer, não se desviar desse caminho, né? Então, como é importante nós, como mais maduros na fé, ou pais, ensinar os menores da fé ou os nossos filhos a caminhar nesse caminho, né? Para que quando estiverem maduros ou mais velhos, homens, pais, eles também saberem fazer o mesmo. Então, que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra seja de alimento para o seu coração e para a sua semana. Amém? Este é Arthur, né, com a sua palavra, muito importante, né, introduzindo
Jesus dentro do tempo, né? Dentro da genealogia de José, de Davi, né? Dentro da casa de Davi. Então, realmente, Deus totalmente homem, né? Transcultural, né? Do céu e da terra, né? Essa experiência transcultural terrena, totalmente humano, né? Vivendo desde bebezinho. E eu admiro porque Deus confiou, né, a José e a Maria essa educação do seu filho Jesus, né? De ser crescido dentro de uma família, né? Por isso que é importante a família, porque Deus escolheu a família para o seu filho nascer, né? Estar nesse contexto familiar, né? Como é importante a família e devemos honrar a família cada dia mais, né? Então queremos agradecer mais uma vez Arthur, e tem Lucas. Lucas, chega até aqui, vou apresentar Lucas, que veio hoje aqui assessorar, ele estava aqui enquadrando tudo comigo, aqui o Lucas, ó, Lucas também, um grande servo do Senhor também, ora bonito também, orou aqui com a gente, ora muito bem, e hoje ele participou também do Toque do Dia. Então, quer dar uma palavra aí? Dá uma boa noite aí, Lucas. Boa noite. Boa noite, então esse é o Lucas, que está aqui também no Toque do Dia, dessa quinta-feira, como de costume, estamos sempre aqui, até a próxima semana, estaremos aqui com o propósito de anunciar a palavra de Deus. Um abraço e Deus abençoe a todos.